E aí, pessoal, sou Luciana Maluf, proprietária aqui do Viveiro Origem. Estou aqui hoje com a presença muito especial do João Emílio, que é nosso responsável técnico e uma pessoa que tem uma bagagem extremamente relevante no mundo do mogno, com conhecimento vasto tanto de produção de mudas quanto de plantios. E hoje eu queria bater um papo com ele muito especial, que a gente tem muitos clientes que ficam na dúvida, né? Começar o mogno, às vezes na fazenda já tem outra cultura, já mexe com gado, faz algum outro tipo de plantio e está começando a avaliar a possibilidade de plantar uma floresta, né? E pensa na possibilidade do mogno por ser uma madeira que tem se mostrado bastante promissora no mercado. Então, João, eu queria te ouvir. O que você acha, esse produtor que quer começar, o que ele tem que fazer para iniciar um projeto dele? Ele tem que fazer um estudo, né? Não basta sair comprando a muda e plantando. Eu queria saber de você, olha, se alguém te ligar hoje, te fazer essa pergunta, João, quero plantar, vou me programar. O que ele tem que fazer para isso? De preparo de terra, de necessidade de irrigação? Fala um pouquinho para a gente, Tá. tá? Luciana, obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui sempre. Tá, e eu vou tentar de forma bem objetiva tranquilizar esse eventual investidor. A atividade de reflorestamento com o mogno africano ela é relativamente simples, mas de fato a preocupação inicial é realmente entender até o quanto eu posso plantar, sabe? Pensando em uma atividade de longo prazo e que tem um despendimento financeiro, é muito importante que a pessoa entenda isso, sabe? Mas via de regra, qualquer produtor, independente do tamanho, ele pode viabilizar assim a sua floresta, desde que ele crie uma escala de plantio, não saia plantando tudo de uma vez, e que principalmente não inviabilize áreas da própria propriedade que pode ser explorada com outras atividades, tá certo? Mas via de regra, o primeiro passo que esse produtor tem que ter é realmente identificar dentro da propriedade qual seria um local mais adequado para ele plantar essa floresta. Então, ele deve evitar locais que tenham pedra e locais também com alagamento. Então, assim, nesses locais não dá para se plantar uma floresta. Um outro cuidado que ele tem que ter realmente retirar essas análises de solo, entender como é que está a química e a física desse solo, para a partir daí ele começar a desenhar um plano de negócio técnico-financeiro. Vai precisar de uma ajuda de um técnico para fazer essa interpretação, né, João? Manda para o laboratório devolve a análise do solo e aí ele manda para um técnico para interpretar, né? Perfeito. Recomendar, né? Perfeito. Então, a partir desses questionamentos, é que ele vai realmente responder essa pergunta. Olha, eu consigo conduzir bem uma determinada área de floresta. Por quê, Luciana? É melhor você fazer uma área menor bem feita Isso. do que você ocupar uma área grande de terra e fazer a coisa meio que mais ou menos. E se tem uma coisa que não dá para fazer mais ou menos, é uma floresta de mogno. E precisa de uma assessoria também, né, João? Às vezes os clientes que nunca plantaram querem plantar uma área muito grande, essa pessoa tem que estar muito bem acompanhada para não estar colocando muitos ovos numa cesta, né? Então tem que ir com muita cautela. É uma coisa que todo mundo pergunta, João, é a necessidade de água, né? Nós estamos num país onde nós temos vários países dentro, né? Nós temos regiões frias, nós temos regiões secas. A questão da água, porque o mogno veio da África, nós estamos falando especialmente da caia grande foliola, né? Onde tem um índice pluviométrico acima de 1.200, mas bem distribuídos. E os primeiros anos são muito decisivos, né, João? A questão da irrigação, seja ela por gotejamento, seja ela por salvamento, com meio do caminhão-pipa, ela é extremamente importante, né, João? Como que você tem visto isso e recomendado essa questão da irrigação para os plantios, especialmente nas pessoas que estão plantando em locais secos, mesmo que na época da chuva? Como que tem sido isso? Certo. Antes de responder sua pergunta, é importante que as pessoas saibam também que hoje, para poder se implantar e conduzir uma floresta de mogno africano, não se tem muita dúvida mais de como fazer. Existe aí hoje empresas e técnicos sérios que trabalham corretamente, que vai poder conduzir e indicar
com as melhores recomendações possíveis, sabe? Então, essa tomada de decisão de irriga, não irriga, vou colocar irrigação, não vou colocar irrigação, vou fazer irrigação de salvamento ou não vou fazer, isso é uma coisa muito particular de cada projeto e também das possibilidades de cada produtor, tá certo? Então, é uma opção que ela é fundamental para entregar o resultado. Isso. Mas tem que ficar muito atento aos custos disso, tá certo? Então, se você está numa região que a precipitação ela é baixa e irregular e você quer conduzir um projeto de mogno africano, eu acho fundamental a montagem de um sistema de irrigação por gotejamento. Agora, se você está numa região que o índice pluviométrico ele é bom, acima de 1.200, 1.300 milímetros e bem distribuído minimamente, não há necessidade de montar o equipamento de irrigação, mas é muito importante no momento da implantação dimensionar uma estrutura de irrigação de salvamento. Isso. Ô, João, ótimo. Essa questão da irrigação é um ponto muito importante, que eu acho que todo mundo tem que estar muito atento, porque a falta da irrigação a muda não aguenta, né? Ela é muito nova, sem a raiz estabelecida. Paralelamente a isso, João, a questão da adubação básica. É claro que vai depender muito dessa análise de solo que a gente falou, mas o básico, o que a pessoa tem que fazer? Ela precisa fazer o preparo desse solo como que ela pode só fazer a cova ou ela tem que fazer um preparo da área inteira, calcário, como que funciona? Fala pra gente assim, de forma geral. É claro que o detalhe vai ser para cada produtor, mas de forma geral, o que ela precisaria pensar no projeto? Tá, Luciana, a gente precisa pensar em dois grupos de produtores. Você tem produtores que são de regiões morradas, onde você tem dificuldade de mecanização. E você já tem produtores que o relevo da propriedade facilita a utilização de máquinas, tá certo? Então, separado esses dois grupos, o primeiro grupo, que é o grupo de propriedade onde o terreno é muito morrado, o indicado realmente é o cultivo mínimo do solo, né? Quanto menos você revolver o solo, melhor, para justamente não perder terra e criar erosão na sua propriedade, tá certo? Então, a alternativa que esse produtor tem é fazer o preparo em covas, tá certo? E nessa cova, ele precisa enriquecer essa terra com adubo mineral à base de fósforo e com esterco, tá certo? Então esse é um caminho, né? Aquele produtor que tem terra possível de mecanização, até para poder otimizar a operação e ganhar velocidade e diminuir a mão de obra, ele pode optar pelo cultivo total da área, aplicação de calcário na área total, tá certo? E a subsolagem. E é no momento dessa subsolagem que ele vai colocar o adubo fosfatado, tá certo? Para poder realmente ajudar a floresta nessa fase inicial. Então, esses seriam dois grupos e os dois cuidados básicos. E depois as adubações posteriores? Já as adubações posteriores, isso já independe se você está numa região morrada ou numa região plana, tá certo? O ideal é que se faça de 2 a 3 adubações de cobertura com adubos à base de nitrogênio e de potássio, para poder fazer com que essa floresta cresça, tá certo? E o mais desejado, que se consolide. Em qual período dessas 2 ou 3 adubações? Tá, o ideal é que você respeite pelo menos um intervalo de 45 dias ou 200 milímetros de chuva de intervalo de adubação. Entendi. E antes disso, dando um passinho atrás, João, eu defini a área, antes de eu até fazer o preparo do solo, a gente tem que tomar alguns cuidados com algumas pragas, né? Alguns insetos, a formiga, né? Ela pode trazer um grande prejuízo para a floresta. Queria que você falasse um pouquinho sobre quando que se dá? Tem que ser feito sempre, antes, durante o plantio? Como que isso acontece? Bem lembrado, Luciana. Na verdade é o seguinte, a gente tem que imaginar que a muda é um bebê, né? Tá pequeno, tá frágil, e ela não vai conseguir tolerar ataque de formiga, ataque de cupim e da abelha arapuá. Então o ideal é que esse combate desses insetos se dê simultâneo com o preparo de solo, antes do plantio das mudas. Esse combate bem feito, ele te dá aí uma certa tolerância,
Então, o que é o mais indicado? Você fazer um combate sistematizado antes do plantio e depois fazer apenas o combate corretivo nos focos onde estiverem ocorrendo. E feito isso, vai bem. E aí, importante a escolha da muda, né, João? Sim, a muda é fundamental, né, Luciana? A gente, ao longo desses anos, a gente já fez muda de várias formas, de vários jeitos. E é de fato o item que mais entrega produção, porque a genética que ela carrega, a qualidade que ela carrega, é o que vai se expressar na floresta. Se você já começa seu plantio com a muda geneticamente inferior, com baixa qualidade fitossanitária, com pouca folha, com pouca raiz, você já começa mal. Isso realmente faz muita diferença e é muito importante reservar essas mudas antes, né? A pessoa planejar o plantio, a data desse plantio, para receber uma muda na quantidade que ela quer naquela data certa, né? Tá uma coisa que você falou, o produtor, de uma forma geral, ele é meio ruim de planejamento, sabe? Isso tem que mudar um pouco, né, João? Ele só lembra meio que na hora. E você sabe melhor do que ninguém que muda que não é igual açougue, que você vai lá e pede 2 quilos Não de tem na carne. prateleira, né? Não tem na prateleira, precisa de um tempo para produzir, né? Mudas de qualidade, especialmente porque a semente, né, João, ela não dá o ano inteiro, né? Também. Então as sementes que nós adquirimos aqui no viveiro são sementes escolhidas de determinados produtores e que essas sementes são selecionadas de árvores especiais. Então é importante lembrar que ela tem data certa de colheita, né? E a semente, ela perde a germinação com um período muito curto de tempo, né? Outra coisa, João. Então, estabeleceu, comprou a muda, fez o plantio, preparou esse plantio. E depois desses primeiros cuidados com a floresta, além da água que nós já falamos, o que a gente tem que estar observando, inclusive os insetos, né? A gente tem que manter um controle, um manejo. Não dá para simplesmente plantar e virar as costas, né? A gente tem que... Exatamente. Duas atitudes que são determinantes para o sucesso da implantação é manter a cova limpa e a muda hidratada. Isso. Tá certo? Se você fizer bem isso... O que você chama de cova limpa? Explica pra gente isso. A cova limpa realmente é você não deixar mato em volta da muda. Isso pode se dar através de uma capina ou até mesmo através de uma aplicação de herbicida. Esse mato mesmo, as pessoas acham que é pouco ali, que vai manter a umidade, mas hoje já se tem trabalhos mostrando, né, João, que ele compete realmente com a muda, né? Que ele tira os nutrientes, né? Compete e se você imaginar assim, no dia a dia de uma fazenda, existem outras atividades ocorrendo em paralelo. Então um pouco que você esquecer do mato, na hora que você voltar naquilo, já tomou conta da sua muda. Então a vigilância precisa ser constante e não deixar aquilo tomar a frente. Tá certo? João, uma pergunta extremamente importante. Quando as pessoas pensam em plantios nas florestas, elas pensam coisas de ciclo curto, né? A floresta ainda é um ciclo longo, apesar, né, nós temos ciclos menores com eucalipto, com pinos. E quando a gente pensa em madeira mesmo, são ciclos longos. O mogno é um que ele é bastante promissor porque ele traz o ciclo num período mais curto, né, inferior a 20 anos. Mas mesmo 20 anos parece um horizonte longo. Aí as pessoas falam, não, mas eu vou deixar isso para o meu filho, ou não vou colher isso, às vezes a pessoa já está mais idosa. O que você acha que, depois que você plantar, é realmente esperar 20 anos para ter um retorno? Além de financeiro, eu acho que a gente tem que pensar também no retorno do microclima, outras coisas. Eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você acha disso, do retorno da floresta? Realmente são 20 anos ou a gente tem como antecipar um pouco esse retorno? Em termos de agregar valor para... Luciana, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte: 20 anos vai passar você plantando ou não. É verdade. E eu acho que vai estar mais feliz daqui a 20 anos quem plantou do que quem não plantou. Porque eu acredito no negócio. Tá certo? Sim. Acho que é uma atividade que realmente vai agregar valor. A madeira ela é linda, ela entrega qualidade e é um produto reflorestado. Então, eu não tenho dúvida. Tá certo? Agora, com relação a negócio, a rentabilidade, vai muito de cada qual. Tá certo? Se a pessoa não tiver uma estratégia financeira
que suporte aportes durante 20 anos, tá certo? Mesmo sabendo que o grosso desse aporte vai se dar nos primeiros anos, então realmente esse não é o perfil, tá certo? Entendi. Então, é o que a gente já falou, plante pouco, mas plante bem. E eu tenho certeza que quem plantar daqui a 20 anos vai estar mais feliz de quem não plantou. Acho que o resumo é isso. E uma coisa importante, sabe, João? A gente tem visto até clientes nossos relatando que têm sido procurados porque tem a fazenda plantada com mogno. Então, a partir do momento que você planta, você agrega valor à sua terra, né? Como você tem benfeitorias numa fazenda, você tem um plantio de café, isso é tudo valorizado além da terra nua, né? Você tem um plantio de Sim, mogno. isso na verdade é um ativo. É um né? ativo. É um ativo a mais no É um seu investimento. negócio. E você me perguntou, então fica a sua resposta. João, qual é o ciclo do mogno? É realmente 20 anos? Não. A partir do momento que você tem uma floresta na sua propriedade, isso é um ativo. E que cada ano que passa esse ativo aumenta. Você pode inclusive executar e vender isso antes de fechar o ciclo. Que tem casos já, né? Vendendo o direito ao crédito da madeira, né? Isso é o mais comum. Por fim, João, fizemos todo o planejamento, o plantio, né? E demos o valor para essa floresta. Uma escolha lá atrás, na hora do planejamento, é o espaçamento, porque, na verdade, o que se busca é a melhor qualidade da madeira final, né? Para isso, às vezes, a gente vai ter que usar um espaçamento um pouco mais, não muito adensado, mas um pouco mais adensado, para escolher os melhores indivíduos e buscar um melhor retorno em termos de qualidade de metros cúbicos, certo? O que eu queria te falar era, as pessoas às vezes esquecem de colocar na planilha a importância do inventário, né? E você que faz inventário, que acompanhou vários inventários na sua vida, eu queria que você falasse a importância disso até para identificar o momento de desbaste, né? Para que ele serve? Na verdade, eu não quero antecipar a sua resposta, eu quero te perguntar, porque eu quero aprender inclusive com você. Os inventários são realmente necessários? Eu posso deixar para fazer só no momento final? O que você recomenda para o produtor em termos de investimento em inventários? Tá, eu vou só inverter a ordem da resposta. O espaçamento, ele é determinante no volume que você vai colher e a qualidade do que você vai colher. O inventário florestal, ele é justamente a ferramenta que o produtor tem para medir essa sua produtividade e principalmente indicar qual vai ser o melhor momento para o desbate e a colheita da sua floresta, visando volume e qualidade. Isso. Tá certo? Então, uma discussão que se tem é realmente qual é o desbaste, qual é o espaçamento que se deve plantar para maximizar volume e qualidade. Então, assim, vários testes e vários plantios já foram feitos no intuito de responder essa pergunta, tá certo? E hoje a gente tem pelo menos um indicativo de que estandes iniciais próximos a 550 plantas, 500 plantas, proporciona para a floresta um arranque inicial muito bom, tira muito defeito de tortuosidade, tá certo? Com um porém, você precisa fazer um desbaste precoce dessas árvores entre o terceiro e quarto ano e definir o seu estande final, tá certo? Mas só um desbaste nesse desenho ou dois? A gente tem focado um desbaste. Ô João, eu queria fazer uma pergunta para você com relação, é uma dúvida que todo produtor tem. A questão do melhor espaçamento, porque o que a gente busca com madeira não é simplesmente metro cúbico de madeira, né? Porque senão aí a gente plantava um por um. O que a gente busca é qualidade da madeira, né? Uma madeira que depois vai ter um valor de mercado bom, que vai agregar, né? A sua floresta vai ter um valor agregado realmente, e o menor custo-benefício, obviamente, para se chegar nessa conta ideal. O que eu queria te perguntar, João? Você que já tem tanta experiência, que já fez vários modelos de plantio e inclusive muita experiência com o inventário,
para fazer essa medição do desenvolvimento da floresta, o que você tem recomendado? Inclusive a necessidade desses inventários. Tá. Com relação ao espaçamento, Luciano, ainda não se tem, em definitivo, qual o melhor espaçamento. O que é o melhor espaçamento? É aquele que vai te dar produtividade e qualidade, tá certo? O que se tem hoje são indicativos de espaçamentos que vão entregar isso, tá certo? Eu gosto muito de uns espaçamentos mais modernos que ficam entre 500 e 550 plantas por hectare. Por que disso? Esse stand, nos primeiros anos, força a planta a diminuir a sua tortuosidade. Isso é um benefício interessante. Mas tem um detalhe. Esse espaçamento mais adensado, ele te obriga a fazer um desbaste mais precoce, entre o terceiro e quarto ano, de forma a reduzir a população de plantas para entre 200 e 250 plantas. Essas plantas selecionadas e retilíneas é que vai chegar ao final do ciclo. E não se espera um retorno comercial dessa madeira, desse desbaste. Isso é um desbaste para você escolher as suas melhores árvores, né? Exato. Não devemos pensar nessa madeira desbastada com finalidade econômica, e sim como uma atividade cultural mesmo, tá certo? E o inventário florestal, o que é? É justamente a ferramenta que o produtor dispõe para poder quantificar e medir ao longo do tempo a sua produção, a sua qualidade e principalmente indicar o momento do desbaste e o momento final de corte. Você recomenda esses inventários de quanto em quanto tempo, João? Olha, dependendo do nível de controle que você quer ter, o ideal seria uma vez por ano, tá certo? Agora, produtores que têm áreas maiores, têm mais experiência, pode até alternar, uma vez a cada 2 anos. Entendi. E isso vai definir tanto esse momento do desbaste, quanto te dar informações importantes do quê? Do crescimento da floresta, do incremento da sua floresta. É isso que se busca para você saber, a floresta está crescendo bem, não está, eu tenho que fazer intervenções, adubações, é isso? Exatamente isso. Entendi. O inventário florestal ele te dá volume, ele te dá qualidade e te dá também tempo de manejo, tanto de desbaste e de colheita. Você já fez muito inventário, né, João? E você tem realmente visto esses estandes mais modernos, não tão adensados, né? Porque o projeto muito adensado, ele vai gerar um gasto muito elevado, né, João, de desbaste, que talvez não valha a pena, né? Especialmente para o produtor menor, né? Esse trabalho de inventário eu faço em parceria com a doutora Andressa. Nós conhecemos ela também, excelente. Especialista nisso, entendeu? E ela já vem alertando isso há mais tempo. Na verdade, ela percebeu isso primeiro do que eu, tá certo? A necessidade de se adensar um pouco mais, para a gente poder ter um critério melhor na hora de selecionar as que vão ficar, tá certo? Por que disso, Luciano? Porque a gente ainda não tem uma genética tão apurada no mogno africano quando se faz um paralelo com o eucalipto. Então, a gente considera que uma parte do que se está plantando realmente não vai entregar o resultado que a gente deseja. Então, é necessário plantar um pouco mais, para no momento da seleção ficar aquelas plantas que geneticamente são superiores. Isso é uma verdade, né, João? O mogno ainda, a gente está aqui, eu falo, nós, pelo Viver Origem, a gente tem tentado fazer uma seleção da melhor forma, tanto das sementes que a gente adquire de produtores que já têm uma floresta consolidada, que conseguem retirar as sementes da própria árvore. E no caso das nossas matrizes, a gente tem utilizado um critério de seleção muito rigoroso para a definição dessas matrizes. E temos investido paralelamente em alguns outros projetos de desenvolvimento, de melhoramento, para atingir esse padrão que eu acho que o dia que a gente conseguir, que acho que não está muito distante, acho que a gente tem um horizonte aí otimista com relação a isso, para buscar a seleção não depois da floresta plantada, mas ela na escolha das mudas.
Mas é isso, João, era isso que eu queria te perguntar, é uma pergunta que a gente recebe aqui com frequência, e você é extremamente experiente nessa parte. Você quer completar mais alguma coisa? Fica à vontade. Tudo que você falou está correto, sabe? A solução que eu vejo para aumentar a produtividade, diminuindo o stand, é só com melhoramento genético sem muda, tá certo? Enquanto isso, enquanto isso não acontece, eu tenho uma sugestão, sabe? Existem 2 projetos no norte de Minas que fica nítido para o produtor tomar a decisão de espaçamento. Na Fazenda Atlântica tem um campo experimental justamente para mostrar opções de espaçamento, de plantio de móveis. O outro projeto seria o projeto da Meta Agropecuária, tá certo? Eles também tiveram essa preocupação e fizeram variações de espaçamento, justamente para poder encontrar essa interseção entre produtividade e qualidade, tá certo? E o resultado desses 2 projetos, o que você consegue resumir para a gente? Quais são as conclusões? Depende do perfil do produtor, que quer ter menos custo com desbaste, ou não? Tem um stand que você consegue extrair dessas 2 experiências que você trouxe? Luciano, de uma forma geral, toda ação gera uma consequência, tá certo? Então, em cima daquilo que o produtor espera alcançar, através do espaçamento, ele consegue ter essa variação, tá certo? Então, assim, eu vou te dar um exemplo. O produtor, ele faz questão de ter um consórcio, Sim. tá certo? Então, ele tem que partir para espaçamentos maiores, tá certo? Agora, o produtor que não quer fazer consórcio e quer realmente ter produtividade e qualidade maximizada, ele precisa de fato começar com um stand um pouco maior, fazer um desbaste e selecionar realmente aqueles indivíduos que vão chegar no final. Entendi. Os exemplos que você citou da Atlântica e da Meta, na Atlântica a gente consegue ver aqueles, eu já fui lá no campo experimental, o 10x10 e tem o mais adensado. O que vocês, por meio dos inventários, têm concluído? É esse espaçamento de 500 a 550 mudas que tem sido um que tem dado o melhor, tem sido mais promissor em termos de retorno com qualidade? Pois é, como todo projeto de pesquisa ainda está em andamento, não dá para dizer com certeza qual é o melhor ainda. Eu acho que é só no final do ciclo mesmo que a gente vai ter condição de dizer isso. Entendi. Mas tem apontado nesse sentido, na sua opinião? Porque se hoje você concorda mais com esse espaçamento não muito adensado, de mais de 1000 mudas, e não tão com poucas unidades, com poucos indivíduos, como seria um 10x10, que só tem 100 mudas no hectare, né? Isso. Nós estamos a caminho de achar esse encontro. Entendi. Ô João, como sempre, prazer falar com você, sempre nos engrandecendo aqui com suas informações, sua experiência. Te agradeço mais uma vez sua presença aqui hoje. Disponha. Obrigada, João.